E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bom, eu vou trazer para vocês uma gravação que eu realmente estou sem tempo. Estou com 3 expedientes, dois um de manhã, um de tarde e outro de noite aqui, bastante trabalho. Então, eu queria trazer primeiro algumas coisas que estão chamando a atenção. Tem várias coisas. Hoje o presidente fez uma, uma demonstração dos rombos que foram feitos na Caixa Econômica Federal, já apurado, já vindo de muito tempo. Não sei se vocês estão observando, mas o presidente vem fazendo paliativamente, mostrando o que era o governo anterior e o que é o governo atual. Além disso, o governo falou sobre essa inflação que está acontecendo no Brasil e também falou sobre as maneiras que ele está achando junto os ministérios, né, seja liberando a compra de combustível direto na refinaria, chega liberando compra de milho direto do produtor, direto com a fábrica, né, ou com a processadora. Então, são essas coisas que o presidente vem fazendo, mas eu queria hoje trazer dois aspectos principais, eu não vou me alongar mais do que isso. Primeiro, vamos dar uma olhada no que o ministro Barroso falou hoje. Eu gostaria de fazer um registro importante no início desta sessão, de cumprimentar o ministro Luiz Felipe Salomão pela importante decisão tomada relativamente ao enfrentamento das campanhas de ódio, de desinformação e de ataque às instituições. Nós precisamos pacificar o Brasil contra o ódio. A democracia tem espaço para todos, tem espaço para liberais, tem espaço para conservadores, tem espaço para progressistas, mas não tem espaço para a disseminação do ódio e para a difusão de mentiras deliberadas e de ataque às instituições. Portanto, não são escolhas ideológicas, porque há espaço para todas as tendências ideológicas. Mas não se constrói um país com ódio, com mentira, com difusão de ataques orquestrados e financiados às instituições. Nós precisamos virar esse jogo e fazer com que o bem prevaleça sobre o mal. Eu repito, tem espaço para todas as visões de mundo que não sejam baseadas na violência e na intolerância. E é isso que o Tribunal Superior Eleitoral defende, e faço aqui um apelo, antes que venha a legislação, porque precisará vir às próprias plataformas tecnológicas. Dinheiro não é tudo na vida, é preciso cultivar valores que mantenham o tecido social com o mínimo de civilidade e de urbanidade. Numa democracia, a verdade não tem dono, existem muitos pontos de observação e o pluralismo é um valor constitucional muito importante. Mas a mentira deliberada, o ódio, as teorias conspiratórias e a difusão da desinformação, incentivando a agressão, incentivando posições anticientíficas que levam à morte das pessoas, isso não é neutro, isto não é protegido pela liberdade de expressão, isso é crime e nós precisamos enfrentar. Portanto, não há dinheiro que se possa ganhar com isso que justifique uma suposta neutralidade que, na verdade, é um proveito financeiro do mal que nós precisamos enfrentar. Sinceramente, minhas desculpas por colocar esse vídeo na íntegra, mas tem que colocar, né? Porque a gente vai comentar uma coisa que talvez alguma pessoa não viu, e quem já viu é bom ver de novo para ver como é que a gente faz uma coisa que o Rodrigo Constantino fala que é demonstração de virtude. Eu fiz algumas anotações, mas antes da gente entrar no comentário do vídeo propriamente dito, isso aqui não é react, não, isso aqui é um comentário preocupado. Estou preocupado mesmo com a liberdade de expressão do nosso país. Porque a demonstração de virtude do ministro Barroso, nessas falas, é como se ele fosse alguém de fora da terra, como se fosse uma pessoa tão superior que decide o que é errado, o que é certo, o que é ódio, o que é ódio do bem, o que é ódio do mal, né? Porque a gente vê várias coisas que acontecem em relação ao presidente da República. Por exemplo, a gente vem jogando bola com
a cabeça do presidente da República, desejando a morte dele. Aliás, está aumentando a lista de que desejou a morte e está indo no lugar do presidente. É bom desejar a morte dos outros, eu não desejo a morte de ninguém, né? E todas as vezes que o povo se manifesta dizendo que o Supremo é o povo e não o STF, é essa violência que ele fala. Mas vamos lá, vamos começar a comentar ponto por ponto que ele falou. Há espaço para todas as visões de mundo. Mentira. Só há espaço para as visões de mundo que atendem a ele, ministro Barroso, né? Desde que elas não sejam baseadas na violência. Que violência? O Brasil Paralelo é baseado na violência? A nossa amiga te atualizei, a Bárbara, é baseada na violência? Mas que violência que ele está falando aqui? Né? E na intolerância. Quem tem intolerância com a gente é a esquerda. Quem tem intolerância com a gente é o STF. Quem manda prender é o STF. Quem cerceia sites e manda tirar a desmonetização é o TSE. Desmonetizar sites porque estão falando de política. Por que é o problema de falar de política? Por que os sites de esquerda então podem falar de política? Por que ninguém está preocupado com o site de esquerda? TVT, entre outras. Por que eles podem, né? Vamos continuar aqui. Faço um apelo, antes de mais nada, que antes da legislação, precisariam vir as próprias plataformas tecnológicas. Aí ele para. Eu acho que está escrito isso, mas ele está tão nervoso, tão empolgado, que eu acho que ele comeu um pedaço da fala dele aí. Mas vamos lá. Aí ele para. Plataformas tecnológicas. Dinheiro não é tudo na vida. Olha só, senhor ministro Barroso, excelentíssimo ministro Barroso. Dinheiro pode não ser tudo na vida, não. Mas Big Tech, plataforma, elas precisam faturar. Senão elas não existem. Elas não são que nem o Supremo Tribunal Federal e o TSE, que recebem dinheiro da população, que recebem dinheiro do povo. Eles precisam faturar. Eu acho muito brabo que o YouTube, que o Facebook e que outras plataformas deixem de monetizar os seus canais, as suas plataformas, porque o Supremo Tribunal Federal ou o TSE quer. Não são plataformas aqui do Brasil, são plataformas do mundo. Elas são plataformas internacionais. Elas precisam do dinheiro delas para sobreviver, né? É preciso cultivar valores. Quais valores? Valor de salário de ministro, valor de comida que o ministro come, valor de auxílio alimentação de 90 mil reais, e assim vai. Eu não vou nem repetir, porque tem muita gente que sabe muito melhor do que eu não vou ficar repetindo essas coisas que não vale a pena, são números que não adiantam de nada. Agora, quem está fora dos valores da sociedade, quem está fora do valor da grande parte da sociedade, são o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Porque se o TSE estivesse junto com a sociedade, ele tinha aprovado o voto impresso, auditável, que é possível, sem ir para Congresso Nacional, sem virar lei. É só uma resolução do TSE vir fazer isso. Ele pode fazer, mas ele não quer. Por isso ele não cultiva valores populares, ele cultiva valores próprios, né? Aí ele fala que mantém o tecido social. Quer dizer que prender várias pessoas foram presas, mas 3 presos políticos, né? Um deputado que falou o que queria falar dentro daquilo que é previsto em lei para ele. Um jornalista que começou a levantar pontos, que começou a pegar mesmo algumas pontas soltas aí do Supremo Tribunal Federal, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, e esse jornalista foi preso. E agora, um presidente de partido, um ex-deputado federal, um advogado, né, que tem uma saúde debilitada, um senhor de idade, que cometeu algumas coisas ali, mas dentro do normal, né, daquilo que a pessoa pode se expressar, dentro da expressão assim, da realidade, daquilo que ele está sentindo. E não querendo organizar, porque quem quer organizar alguma coisa, quem quer organizar algum ato antidemocrático, ele não precisa ir para a Câmara. Ele precisa se juntar atrás de gente que queira fazer o ato antidemocrático. E isso não aconteceu. Para finalizar, né, ele fala que uma sociedade de verdade tem que ter equilíbrio e urbanidade. Numa democracia a verdade não tem dono. Como é que não tem dono? Como é que não tem dono? Olha só, gente, se vocês não leram ainda 1984, né, ou 1984,
que foi publicado em 1900, foi publicado um romance, desculpe, um romance distópico da autoria do escritor britânico George Orwell. Eu queria colocar só uma frase que fala assim, ó, que tem uma frase que faz um comentário sobre esse livro que eu acho interessantíssimo, né? Porque eu já li faz tempo, vou parar para ler o livro assim que eu puder, porque está difícil, eu quero reler ele, mas tem uma parte muito interessante, fala assim: a tirania é ostensivamente supervisionada pelo grande irmão. O grande irmão é aquele que fiscaliza, né? Quem serão os grandes irmãos, ou o grande irmão do Brasil? Será que o grande irmão do Brasil é o STF? É o TSE? O líder do partido que goza um intenso culto de personalidade, mas talvez sequer exista. O partido busca o poder, aí abre aspas, busca o poder por seu próprio bem, não está interessado no bem dos outros, está interessado unicamente no poder. Eu vou repetir essa frase. Busca o poder por seu próprio bem, não está interessado no bem dos outros, está interessado unicamente no poder. Essa fala do ministro Barroso, para mim, Birajara, para mim, ela mostra que ele não está pedindo a opinião de ninguém, que ele tem o poder para fazer e que ele acha que a gente deve se comportar como ele decide. É isso que você pensa também? Mas vamos em frente que nós temos mais coisa para falar. Valeu? Vamos lá. Eu quero registrar o que estamos vendo nesta CPI com especial destaque ao dia de hoje. Em primeiro lugar, a mídia noticia o teor e as conclusões do relatório final que será apresentado pelo senador Renan Calheiros. Vejam, Vossas Excelências, esta CPI não teve sequer plano de trabalho. Normalmente ficamos sabendo das pautas da CPI pela imprensa, depois de reuniões secretas fora do Senado. E agora também pela imprensa, ficamos sabendo quais são as conclusões que o relator irá apontar em seu relatório. Ele disse que é um meio fake news, mas está lá a matéria. Desde o início, alertei que o relator já tinha um relatório debaixo do braço e que tudo se tratava de construir narrativas para sangrar o presidente da República. Era jogo pré-eleitoral. Hoje, a imprensa divulga justamente isso para todo o Brasil. O que me leva ao segundo ponto. No dia de hoje, a CPI quebrou o sigilo de diversos veículos digitais de informação, senador Girão. Quebrou o sigilo. Mas não é só isso. No dia de hoje também foram aprovados mais de 180 requerimentos, desde requerimentos de informação, de convocação, convite, a quebras de sigilo. Eu tenho uma série de requerimentos que nunca foram sequer pautados nessa CPI. Senador Girão também. São 36 requerimentos de convocação de minha autoria, 6 requerimentos de convite, 6 requerimentos de informações e 2 requerimentos de compartilhamento de informações. Essa é a CPI de uma investigação parcial, um jogo eleitoral, pré-eleitoral, que blinda o que aconteceu nos estados e municípios. Eu sou a favor de investigar tudo o que aconteceu no Ministério da Saúde, mas também nos estados e nos municípios. Tomara que a gente tenha nos próximos dias mais sorte e consigamos aprovar esses requerimentos, senador Girão, porque até aqui não tivemos sorte. Bom, pessoal, de maneira geral, o que o senador Marcos Rogério está falando é o que você já sabe. Pasmem, hoje, o senador Renan Calheiros falou que ele vai entregar o relatório dele e não vai ter novas investigações, que ele vai mandar processar. Ele não pode fazer isso. O Ministério Público Federal, ele pode e deve olhar todas as provas e, se necessário, fazer novas diligências e, se necessário, olhar e falar não há indícios de crime, né?
Não adianta o senador querer que seja crime se não ter tipificado no Código Penal, no Código Civil. Não adianta. Bom, eu vou continuar aqui, eu vou trazer o senador Girão e depois eu faço um fechamento de tudo. Mas o resumo da ópera é bem simples. Não investigaram nada que tinha que investigar, criaram narrativa atrás de narrativa, e na última narrativa, que teve até um esforço dos governistas e do caso do senador Girão, que diz que é independente, né? Teve um esforço mesmo para escarafunchar para ver se tinha alguma coisa. Não encontraram nada. Não encontraram nada. Essa é a verdade. Mas vamos passar agora a palavra para o senador Girão. Valeu, gente. Até mais. Pronto. Senador, boa tarde. Boa tarde. Hoje a CPI voltou vários requerimentos, né? Entre eles os requerimentos de quebras de sigilo. Quais deles o senhor acha mais importantes? Olha, primeiramente eu quero dizer que votei favorável ao longo dessa CPI a várias quebras de sigilo bancário, telemático, porque eu quero buscar toda a verdade, não apenas uma parte da verdade, seja de governo federal, seja de estados e municípios. Esses últimos a CPI definitivamente quer blindar. Agora, o que a gente viu hoje foi um massacre. E um massacre perigoso, porque a gente está vendo um movimento antidemocrático muito grande, a ideias divergentes. Uma escalada autoritária, que começa com sites, com blogs, com a liberdade de opinião de um, e vai chegar até a imprensa. É assim que começam as ditaduras. Esse movimento que a gente tem visto no Brasil nas últimas semanas, confesso que tem me assustado muito. Desmonetização pelo TSE de blogs, de sites, e a CPI, simultaneamente, coincidentemente, fazendo a mesma coisa com ideias conservadoras. Isso que está posto. É algo constitucional, liberdade de expressão é um fundamento da nossa democracia. E para fortalecer a democracia, nós temos que preservar. Se alguns desses sites e blogs cometeu algum excesso, que se siga o caminho, o rito, para punir exemplarmente. Mas não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo uma caça a ideias divergentes, chegando ao ponto de um exemplo apenas que eu vou dar, dentre muitos. Uma produtora chamada Brasil Paralelo, que desenvolve um trabalho de formação cidadã, política, remontando a história, ouvindo pesquisadores, cientistas, que foi alvo de quebra de sigilo, tanto bancário como telemático da CPI, porque é conservador, é assumidamente conservador, não entra nas narrativas que eles da CPI querem empurrar a goela abaixo. E as ideias divergentes são importantes. Eu, por exemplo, discordo desse movimento Brasil Paralelo, dessa produtora que tem cursos e tudo, de alguns pontos, como, por exemplo, a flexibilização do porte de arma de fogo. Todo mundo sabe da minha posição aqui. Sou contra. Respeito a posse, mas sou contra o porte. Mas nem por isso eu devo perseguir essas ideias, não deixar que essas ideias fluam. Isso é bom para a democracia. Eu, por exemplo, sou a favor da vida desde a concepção, contra o aborto. Sou contra a liberação das drogas, como a maconha. Mas nem por isso devo perseguir quem pensa diferente. Gente, é um momento dramático que a gente está vivendo. É uma censura que está começando a acontecer de instituições que não poderiam jamais permitir isso. Então eu destaquei vários requerimentos com esse princípio constitucional, respeitando as 4 linhas. Mas a história vai mostrar realmente quem defende a liberdade de expressão ou não. Ainda falando sobre os requerimentos,
Hoje a CPI também aprovou a quebra de requerimentos do deputado Ricardo Barros e do depoente de hoje, Francisco Maximiliano. Como que o senhor vê essas quebras de sigilo fiscal? Eu vejo que é um procedimento importante que fosse feito, tinha elementos durante as oitivas que nós tivemos aqui para confrontar dados, tinha fundamentos diferente dos outros requerimentos de quebra de sigilo de blogs, sites conservadores. Agora, o depoimento está em curso, esse nós estamos no intervalo do almoço, tenho perguntas, muitas perguntas a fazer. Infelizmente, o doutor Maximiliano, o senhor Maximiliano, veio debaixo do braço mais um com habeas corpus, não responde a tudo que a gente pergunta. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil, que mandou abrir essa CPI, deliberadamente tem dado, né, habeas corpus aqui para quem a gente procura. E atrapalha o nosso trabalho porque, por exemplo, governadores, eles chegaram a dizer que não precisavam vir, que não precisava falar a verdade. Ou seja, os bilhões de reais, meu, seu, de quem está nos assistindo agora, que foram implantados, que financiaram o combate à pandemia do Covid no Brasil, para estados e municípios, bilhões e bilhões e bilhões. A Polícia Federal já mostrou com mais de 100 operações os escândalos, ou seja, não faltou dinheiro, mas sobraram escândalos. E a gente não consegue investigar nessa CPI porque há gente com costa quente, gente poderosa, repito, gente poderosa, no caso que todo mundo quer saber, do norte a sul, de leste a oeste, que é o Consórcio Nordeste, uma montanha de quase 50 milhões de reais, pagos por respiradores superfaturados, sem nota fiscal, foi pago sem nota fiscal, que até hoje não foram entregues, e tem o que lá? Pelos documentos, pelos depoimentos, não aqui na CPI, porque ela não quer deixar isso sair, mas pelo que a gente recebeu e já viu na mídia, inclusive, tem supostamente dois ex-ministros do governo Dilma envolvidos. Então, é algo que essa CPI fica uma mancha muito feia em cima dessa CPI de não querer rastrear a corrupção. O senhor acredita que a CPI está se encaminhando para uma reta final? E que tipo de resultado o senhor espera no relatório final? Desde o início ela começou equivocada. Eu lutei para que essa CPI tivesse imparcialidade. Eu queria ter sido presidente, me candidatei para ser presidente, mas fui vencido. Eu acho que quem acompanha ainda essa CPI, muita gente parou de acompanhar essa CPI porque viu muita agressividade, desrespeito e principalmente está hoje cristalino que é um jogo político eleitoreiro para 2022. Então, o relatório, antes de ter começado a CPI, para mim já estava pronto. Tem ajustes ali no depoimento, mas porque o próprio relator da CPI disse na imprensa nacional, antes de começar a CPI, quem é o culpado, quem é o inocente. E isso não é correto que se diga, isso tira o brilho de uma investigação técnica sobre o assunto. Muitos membros da CPI fizeram a mesma coisa. E com detalhe, hoje tem vice-presidentes cotados dentro da CPI e presidenciáveis. Então, fica claro que o interesse é algo com objetivo único de projeto de poder. E é isso que me deixa muito triste, porque eu quero apurar a verdade. Seja do governo federal, e eu tenho críticas ao governo federal, públicas, com relação à postura do presidente da República, sem usar máscara, causando aglomeração, tem requerimento meu nesse sentido, mas também os estados e municípios, que a gente sabe, que o Ministério Público já mostrou, que a CGU já mostrou, que tem muito prejuízo com desvio de verba pública, mas isso a CPI desrespeita um requerimento meu que deu origem a ela própria, porque são dois requerimentos que deram origem a essa CPI, um deles é meu, assinado por 45 senadores da República, a maioria do Senado, e esse eles pegaram e jogaram
embaixo do tapete. Eles não querem, não quebra sigilo de ninguém disso aí, não chama ninguém dos estados e municípios, né? Porque realmente incomoda poderosos interesses. Muito obrigado. Bom, uma última pergunta, Claro. senador, por gentileza. Hoje, a Precisa Medicamentos é objeto novamente da CPI, ontem e hoje. Como o senhor avalia essa relação denunciada entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos? Muito importante esse depoimento para a gente entender exatamente qual o papel dessa empresa, não somente nesse governo também, mas é uma empresa que me parece muito forte politicamente, porque já vem de muitos outros governos que ela presta serviço para o Brasil, para o governo brasileiro. E nesse caso da negociação da Covaxin, a gente precisa entender qual foi o papel, tentar buscar dados para fazer um melhor juízo de valor. Eu não vou fazer como muitos outros fazem, que é antecipar o julgamento, né? Dizer quem é o culpado, quem é inocente. Eu não posso fazer isso. Eu prefiro concluir todo o trabalho de investigação para dizer realmente o que aconteceu, na minha opinião. Mas realmente precisa, é um depoimento importante. O dono da empresa finalmente veio aqui, por 4 vezes foi adiada a vinda dele, estranho, mas a gente precisa ouvir e buscar o máximo possível de informações para concluir o julgamento de valor. Só lembrar para vocês o seguinte, esse depoimento, essa fala do senador Girão, ela foi antes da oitiva que ia ter no dia de hoje na CPI. Mas eu quero colocar aqui para vocês, desde o primeiro vídeo, né, trazendo o ministro Barroso falando lá no TSE, passando pelo senador Marcos Rogério, finalmente agora pelo senador Girão, o que vocês observaram? Vocês observaram uma coisa chamada cerceamento da liberdade, cerceamento do direito constitucional, né? Quebras de sigilo, sites, né, que foram desmonetizados, pessoas como a Brasil Paralelo, que tem vários empregados, tem pessoas, pagam impostos, geram renda, né? Entre outras tantas, né? Mas que eu acho que chama mais atenção. A gente só lembrar uma coisa aqui, quando vieram para cima da Jovem Pan, a Jovem Pan destruiu eles. Porque a Jovem Pan é uma rádio com muito tempo se não me engano 80 anos, eu não lembro de cabeça, mas se não me engano 80 anos de radiodifusão e agora com a internet, né? É que está despontando cada vez mais, está para se transformar numa televisão, né? A gente observa que a parte da manhã do Jornal da Manhã já virou um mini jornal nacional, um jornal hoje, né? Já está, inclusive está passando no History Channel. E para isso eles têm que se adaptar, né, ao progressismo. Mas isso é um problema deles. O Pingo nos Is ainda continua firme e forte. Vamos ver até quando que vai isso aí, né? Mas, gente, então vocês viram aí um desfile de problemas, né? De toda a ordem que está acontecendo na República hoje. Por isso eu dediquei mais o vídeo do que a minha opinião, a minha palavra, e quis deixar bem marcado essas 3 falas aí do ministro Barroso, a do senador Marcos Rogério e a do senador Girão, para que nós observemos que nós estamos perdendo sim a nossa liberdade. Bom, agora eu vou trazer mais um vídeo para vocês aqui. Dá uma olhada e a gente já volta. Tá caindo assim o tempo todo. Eu entro, ele cai, eu entro, ele cai. Vocês estão aí? Tem alguém aí? Vocês falar quando vocês assunto sério, assunto rápido. Tem alguém aí? Vocês estão aí, galera? Se tiver, me dá um oi aqui que eu preciso falar um troço com vocês super rápido. Aí, tá. Agora ficou, hein? Agora ficou. Gente, abri aqui para conversar com vocês porque eu tô em choque. Tô em choque. Acabou de sair uma resolução do TSE, ou seja, o TSE pediu para o YouTube para desmonetizar uma pancada de canais que estão no inquérito das fake news. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mandou desmonetizar um monte de canais que estão nos inquéritos. Aí, para minha surpresa, eu estava lá. Bárbara estava lá, espalhadora de fake news.
mas não foi apontada nenhuma fake news. E aí eu fiquei pensando, né? O negócio é que eu não estou nos inquéritos. Eu não estou nos inquéritos. Eu não estou em nenhum inquérito. Mas posso estar? Posso estar? Posso estar. Eles podem querer me colocar? Podem querer me colocar. Mas não estou ainda. E eles estão penalizando o meu canal antes sequer de me processar? De apontar o que foi que eu fiz de errado? Então eu fiquei pensando. Quem solicitou isso foi o ministro Barroso. O Barroso solicitou que o meu canal, não só o meu canal, viu, gente, de uma galera, fosse desmonetizado. E aí eu fico pensando, se não é se é fake news, aponte a fake news. Qual foi a fake news que eu fiz? E se não é fake news, é um crime de opinião? Eu cometi o crime de ter uma opinião que o Barroso não gosta? É isso? E, de qualquer forma, por que o TSE pediu para o YouTube, uma empresa privada, o TSE que trata de eleição, gente, interferir numa empresa privada para desmonetizar canais? Só tem uma única explicação para mim, opinião minha. E eu sempre coloco para todo mundo que é uma opinião minha. A gente não tem espaço na TV. Eles nunca nos recebem na TV. E a gente está na internet. Eles desmonetizando os nossos canais, eles calam a gente na internet. Entendem? Eles querem dar um jeitinho de cala a boca, menina. Ninguém pediu sua opinião, ninguém pediu minha opinião. E eu também não obrigo ninguém a assistir o meu canal. As pessoas assistem porque querem. E aí, então, já que as pessoas estão querendo assistir esse canal, vamos acabar com esse canal. Simples assim. Eles estão, o Barroso, via TSE, que tipo assim, gente, qual é a competência do TSE? Pediu para o YouTube desmonetizar os canais. E a intenção é essa que eu falei para vocês. Não gosto da sua opinião, porque se eu tiver cometido algum crime, é um crime de opinião. Não gosto da sua opinião, então eu vou calar você. É disso que se trata, Barroso. Eu estou cometendo um crime de opinião, porque se eu fiz alguma fake news, por favor, me aponte. Meu canal, eu já coloquei diversas vezes à disposição para vocês virem aqui e me explicar onde eu estou errada, onde o meu pensamento está errado. É muito fácil falar assim, vocês estão errados, seu julgamento está errado, sua opinião está errada, quando não é apresentado o contraponto, né? É muito fácil. Mas, galera, é isso que vai acontecer, é isso que eles vão fazer, ou tentar fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer a respeito, mas eu quero deixar um recado, senhor ministro Barroso. Sabe quando a gente vai parar? Nunca. Viu, galera? Vamos permanecer juntos, independente da vontade dos seres superiores. Eu tô bem chateada com isso, porque eu tenho um trabalho, um cuidado muito grande com tudo que eu publico. Eu me embaso em várias matérias de mídia para poder fazer isso. Dá um trabalho monumental, vocês não têm noção, eu faço tudo sozinha, porque eu não tenho um gabinete do ódio, não tenho ninguém para me ajudar. E aí aponta não fake news, tá desmonetizada, cala a boca. Vamos ver o que isso vai dar, né, galera? Mas eu mantenho vocês atualizados. Vamos permanecer junto e retroceder só para pegar impulso. Beleza? Só queria contar para vocês o que tá pegando. A gente se vê no próximo vídeo. Se o Barroso deixar. Pode, Barroso? Deixa, hein? Não seja rancoroso. Essa, gente, foi a Bárbara falando, triste, chegando à conclusão de que aconteceu uma coisa ruim com ela. Ela que procurou sempre andar dentro da linha, sempre fazer tudo que está correto dentro do YouTube. É uma das pessoas mais competentes que eu vejo em falar e não falar besteira. Em tomar cuidado com as palavras. E tem gente que acha que isso é covardia. Não, isso não é covardia não, isso é talento. Falar besteira qualquer um fala. Mas não ia ficar por isso só. Ela teve uma participação também no Pingo nos Is, até um momento bem, vamos dizer assim, emocionante, quando a Ana Paula Henkel ofereceu a conta dela que está no exterior, para continuar trabalhando. Mas a gente sabe que vindo da Bárbara sempre tem mais alguma coisa. E aí a Bárbara resolveu escrever a carta aberta, né, ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver?
Tribunal Federal. Prezados ministros, escrevo a vocês como brasileira. Não sou doutora em nada, sou apenas mais uma de milhões de contribuintes. Mais uma eleitora média que acompanha as notícias dia a dia. Mais uma tentando entender o que está acontecendo com a nossa dita justiça. Como se não bastasse todo o caos político em que o Brasil foi mergulhado nos últimos 10 anos, a sensação que estou tendo é que o caos judiciário chegou para ficar, mostrando que o que é ruim pode sempre piorar. Estou assistindo desde 2014 a mudança de opinião dos ministros, conforme as investigações se aprofundam. A sensação que fica é que quando ela estava distante dos mais próximos de Vossas Excelências, a justiça poderia seguir seu rumo. Enquanto a força da lei atingia apenas o PT, estava bom. Parecia que estavam nos dando uma espécie de cala-boca momentâneo. Estamos prendendo os bandidos. Era o que queriam nos passar. Mas o que parece, a meu ver, é que Vossas Excelências não contavam com os avanços dessa mesma justiça, que não se limitou a dar um prêmio consolador ao tão sofrido povo brasileiro com a prisão do Lula. Não. A justiça deveria ser completa. Então vemos PSDB, PMDB, PP, PDT e mais uma quantidade absurda de siglas sendo expostas a quem quisesse ver. Aécios, Jucás, Cunhas, Odebrechts. Aí tudo mudou. O STF não via mais essa justiça como uma força de proteção ao povo. Começou a vê-la como inimiga da sociedade. Julgamento esse baseado em seus convenientes achismos, pois o povo brasileiro clama por justiça e que ela continue no doa a quem doer, pois a nós, povo brasileiro, já doeu demais. Chegou a vez deles, nós pensamos, nós nos enganamos. Mas só não contávamos que no meio desse caminho, não havia uma pedra. Havia um STF disposto a justiçamentos, que é diferente de justiça. Solta amigos, pessoas influentes, compadres. Após troca de ligações, mais habeas corpus. E a justiça vai se perdendo a sumir de vista. Acusados de corrupção, amigos de ministros têm seus inquéritos mantidos no congelador. Deixa lá que o povo esquece. Acreditem, a sensação que sinto é um tapa na cara moral. Ficamos sentados assistindo suas suspeições serem ignoradas, seus envolvimentos com supostos criminosos sendo abafados e a fúria de Vossas Excelências em cima daqueles que buscam a justiça ser implacável. Quem antes apoiava investigações, não apoia mais, pois pode ser que se descubra demais, e isso parece não ser muito bom para Vossas Excelências. Vemos um STF célere para interferir em prisões de pessoas que lesaram nossa pátria, mas vemos uma lesma judiciária para cuidar da vida, que essa sim é o bem mais precioso que podemos ter, e por essa tendência seletiva do STF, pessoas morrem por falta de medicamento que o STF jura não ter tempo para olhar. Entra na fila. Alcirene Oliveira faleceu em 2017, aguardando recurso extraordinário para receber um medicamento. Ela aguardava desde 2011. O STF não tinha tempo. Mas para libertar Jacó Barata, Paulo Preto, julgar infinitos habeas corpus do Lula, atropelar as devidas competências, passar por cima de outras instâncias, para isso o tempo existe e é infinito. Mudar nossas leis sem nunca ter recebido um único voto para isso também está na lista de prioridades. Julgamentos absurdos de autoproteção monocrática também sempre tem seu tempo reservado. E olha que um de vocês nem juiz é. O poder de uma canetada. O STF se vê hoje envolvido em escândalos e suprime a liberdade de quem ousa falar contra a santidade de seus ministros. Afere a si mesmo a impossibilidade de investigações, mesmo que para isso tenha que paralisar um país inteiro na esfera criminal e jurídica. Manda soltar seus simpatizantes, mesmo que para isso tenha que soltar mais de 200 mil bandidos para o convívio em meio à sociedade de bem. E o povo? Não parece ser um problema do STF, não é mesmo? Mas deixa eu contar uma coisa sobre o povo brasileiro. Ele não desiste nunca. Nunca. Pode parecer que estamos inertes ao que acontece, mas eu acredito que estamos todos em choque, mastigando, digerindo essa refeição que vai virar energia. O gigante que já acordou irá reivindicar seu direito soberano imposto pela democracia. Todo poder emana do povo.
Não do executivo, não do legislativo, não do judiciário e não do quarto poder que se tornou o STF, mas do povo. Do povo. Não sei se os senhores acreditam em Deus, mas acredito que conheçam a lei do retorno. Tudo volta. A gente colhe exatamente o que a gente planta. E voltando à pergunta sobre Deus, se acreditam nele, estão preparados para serem julgados por suas ações? Estão em paz com vossas consciências? Não sei o que a STF esconde, se esconde, mas a impressão que fico, para quem vê aqui de fora nesse Brasilzão de meu Deus, é que algo muito errado está acontecendo. E se de fato isso for, e se os senhores escaparem do julgamento dos homens, o julgamento divino é inevitável. Dessa vida, nada material se leva, mas a pessoa que você foi em vida definirá para onde você vai no além dela. Uma última pergunta para reflexão. Quando vossas excelências se olham no espelho, se orgulham do que vem? Vocês são os ministros que sonhariam ter no seu país? O povo brasileiro continua com mais perguntas do que respostas. Ouçam a sociedade, ou acredito eu, em breve a sociedade falará por vossas excelências. Infelizmente, os senhores não me representam. Infelizmente, me envergonham. Infelizmente, me humilham e tiram de mim a sensação de proteção que o Estado é obrigado a me dar. Quem dera nossos únicos problemas fossem os bandidos armados soltos às ruas. Quem dera. E não custa lembrar que democracia é o poder do povo, que é o verdadeiro ser supremo dessa nação, por mais que alguns não consigam entender. O bem sempre vence no final. Sempre. E é nisso que eu acredito. Finalizando, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Amanhã eu trago mais alguma coisa para vocês, mas hoje foi um dia especialmente de reflexão. O presidente trouxe aí as informações que estão na live dele sobre os desvios, né, de recursos. Na semana que vem, parece que na quinta-feira da semana que vem ele vai trazer do BNDES. Hoje trouxe o presidente da Caixa Econômica Federal para fazer a demonstração, né, dos problemas que a Caixa tem, que teve, dos rombos que a Caixa teve, né, se não me engano, 46 bilhões de reais, e mostrou. Eu só espero que os responsáveis, né, sejam vamos dizer assim, cobrados, né, porque, como fala minha esposa sempre para mim, ela fala assim: Bira, eles roubam, vão presos, mas ninguém prende dinheiro. Dinheiro ninguém prende. Aí o cara paga um advogado maravilhoso, né, joga a causa dele num lugar X, nesse lugar X a causa dele ganha, sabe-se lá por quê, o cara está todo enrolado, e é assim que a gente continua. É disso que a Bárbara está falando. É disso que a Bárbara está falando. E é disso que eu estou falando também. Gente, antes de melhorar, vai piorar e muito. E só depende da gente não esmorecer. Porque se nós esmorecermos, se nós cairmos nas tentações de ficar em casa, de relaxar, deixar para lá, que isso não tem jeito, amanhã ou depois a sua liberdade vai estar completamente caçada. Então agora é a hora de se manifestar, agora é a hora de dizer chega, de dar um basta e dizer: não vem com essa conversa para cima de mim não, que não cola. Entendeu? Não vem com esse papinho bonito, de palavras bem colocadas, de discurso correto. É justamente esses que estão querendo nos escravizar. Um grande abraço para vocês. Lembrando, dia 7 de setembro é todo mundo lá em Brasília. Valeu, gente. Grande abraço. Fui. Boa noite. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia em nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.